Bom, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos transitar agora entre os capítulos 15 a 18. São capítulos com várias inserções novas nos últimos anos e que ficaram conhecidos assim popularmente sem as pessoas saberem exatamente que eles eram mudanças do Estatuto. Por isso talvez tenha caído bastante nos concursos, porque essas mudanças alteraram um pouco o olhar sobre o que nós vamos olhar aqui. Neste então capítulo 2, nós vamos olhar do direito à liberdade, o que significa esta liberdade, o que significa respeito, o que significa dignidade. Primeiro vai ter uma explicação sobre esses itens e depois nós vamos a itens mais criteriosos do que significam passagens que foram alteradas nos últimos anos. Então o artigo 15 reitera o que já foi afirmado antes. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Isso já foi afirmado antes. Algumas pessoas falam assim: Anderson, por que a lei é tão repetitiva? Eu às vezes só respondo assim: porque talvez se a pessoa não leu num momento, leia no segundo momento. Se não leu no segundo momento, leia depois talvez no terceiro momento. Então tem momentos em que ela é repetitiva, mas aqui pelo menos ela vai explicar o que é liberdade para o Estatuto, o que é respeito, o que é dignidade. Mas a criança e o adolescente tem esse direito como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos, olha, crianças e adolescentes, sujeitos de direitos civis. Direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Como eu sempre vou afirmando, isso serve para mim, serve para você, serve para todo e qualquer brasileiro, desde o dia em que nasce até o dia em que morre. Mas é a primeira vez que uma lei resume isso numa estrutura legal que é o Estatuto. Talvez por isso que o Estatuto, de certa forma, não é bem quisto por aí. Artigo 16. Então nós vamos olhar cada um desses três pontos: o direito à liberdade, o direito ao respeito e a dignidade, que vão aparecer na sequência e vai tentar explicar. O que é o direito à liberdade? O direito à liberdade compreende esses aspectos. 1. A criança e adolescente têm o direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e nos espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Criança e adolescente têm o direito de ir e vir e de estar nos lugares públicos ou comunitários. As restrições legais dizem respeito a espaços onde determinadas faixas etárias não podem estar. Talvez um exemplo bobo e simples se está no cinema um filme voltado para uma faixa etária adulta, criança ou adolescente não pode estar em hipótese alguma. Se tem algum show que o Ministério, que o Poder Público classificou como inadequado a crianças, ela não pode estar, mesmo com a presença dos pais. Então, ressalvadas as restrições legais, quando o Poder Público faz deferimentos legais relativos à idade. Mas ela tem o direito de ir e vir e estar nos lugares públicos. 2. Criança e adolescente têm o direito de ter opinião e o direito de se expressar. Direito de ter opinião e de se expressar. Então é simples, talvez dizer assim: um cala-boca já morreu, é passado, Não tem um cala-boca criança. Cala-boca já morreu. Porque criança pensa e criança e adolescente pensa e tem o direito de opinar e tem o direito de se expressar. Então, e de diversas formas. E essas formas a gente tem que pensar como abordar para que essas crianças e adolescentes se expressem da maneira que ela possa, queira, que seja possível em determinados espaços. Então, por isso a necessidade de conversar com elas o tempo todo. 3. Criança e adolescente têm o direito de ter crença própria e direito de frequentar cultos religiosos. Então, direito de crença. Então, não é porque os pais são de uma determinada religião que os filhos são obrigados a ser da mesma religião. A lei fala ao contrário, é parte do processo de liberdade, ou seja, ter direito de escolher a sua própria crença, pode ser a mesma dos pais, mas pode ser outra. E ter o direito de participar, sim, de cultos religiosos. Este aqui, fundamental. 4. Criança e adolescente têm o direito de brincar, praticar esportes
divertir-se. Criança brinca. Criança brinca. Talvez esse seja o maior mote fundamental para o educador pensar que está na lei. Criança brinca. Por isso, sem dia do brinquedo, é brincar todos os dias, porque se aprende brincando. Praticar esportes e divertir-se também. Aprende-se também se divertindo, fazendo parte, pertencendo. 5. Criança e adolescente têm o direito de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Portanto, sem discriminá-las é sem alocá-las em espaços separados, sem separá-las, a não ser que haja uma combinação. Mas ela tem o direito de opinar e participar da vida familiar e comunitária, sem ser discriminada por ser criança. 6. Participar da vida política na forma da lei. Vida política na forma da lei, lá na frente, o próprio Estatuto vai falar que é o direito das crianças têm de participar, por exemplo, de grêmios estudantis. Isto é participar da vida política. De participar de processos, enfim, que possam envolver o planejamento. Planejamento escolar, planejamento familiar, planejamento no seu bairro. Então, participar da vida política. A palavra política não é no sentido político de partido. Política diz respeito a participar da cidade, a participar da polis, a participar de todos os âmbitos onde ela possa fazer inferências com o olhar de criança, com o olhar de adolescente. E, enfim, buscar refúgio, auxílio e orientação. Buscar refúgio, auxílio, tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. E se ela busca, nós, enfim, temos que refugiar, dar auxílio e orientá-las. Talvez um caso emblemático que já aconteceu no Brasil foi o caso de uma criança que foi até um fórum procurar uma juíza falando que o pai batia, e essa juíza fez questão de ligar para o pai e foi buscar. O que aconteceu com a criança? Alguns dias depois, essa criança apareceu morta. Então, é extremamente complexo, não? Porque ela foi em busca de, ela mesma foi em busca de refúgio, ela foi em busca de auxílio, ela foi em busca de orientação e não recebeu nada disso. E a lei falando o contrário. Por isso a necessidade de compreendermos as leis, né? Mesmo nós, em sala de aula, quantas coisas os nossos alunos querem nos falar no cotidiano. E às vezes pode ser esse processo. Delas se sentirem acolhidas e protegidas por nós, educadores. Veja a importância de compreender a lei. Então, né, só voltando um pouquinho assim, o direito à liberdade compreende esses aspectos. Então, esse que nós olhamos aqui. Na sequência nós vamos, o direito ao respeito. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da sua integridade física, da integridade psíquica, da integridade moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da sua imagem, da sua identidade, da sua autonomia, dos seus valores, das suas ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Portanto, criança e adolescente têm o direito de inviolabilidade física, psíquica, moral, o que também diz respeito à sua própria imagem, da sua própria identidade, inclusive da identidade sexual, quando essas pessoas começam a adquirir, da sua autonomia, dos seus valores, olha, dos seus espaços. Se a criança tem um quarto, o quarto é dela. O quarto não é, a criança ou o adolescente, o quarto não é para ser violado, investigado. Assim como você não gostaria que mexessem nas nossas coisas, o mesmo se dá. Por isso que dá sempre para falar assim, a lei está buscando sempre aspectos de igualdade, mas a lei está encontrando sempre aspectos mais próximos de equidade. Se colocar, entender lei, passa por esse processo. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar de crianças e adolescentes neste caso. E o nosso artigo 18 vai tratar de alguns pontos mais complexos e que dizem respeito a mudanças que aconteceram nos últimos tempos. Então, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os, crianças e adolescentes, a salvo de qualquer tratamento desumano, qualquer tratamento violento,
qualquer tratamento aterrorizante, qualquer tratamento vexatório, qualquer tratamento constrangedor. Então, é a dignidade. Então, aqui falava o respeito, respeitamos quem são essas crianças, cuidando da sua imagem, da sua autonomia, dos seus valores, da sua identidade, de cuidar, de preservar os seus espaços e objetos pessoais. Artigo 17. Artigo 18. A dignidade diz respeito de salvá-las de tratamento desumano, tratamento violento, tratamento aterrorizante, tratamento vexatório ou constrangedor. E nós já vimos outros momentos, quem estudou a outra aula, a aula anterior, falava de a criança e o adolescente não pode ser, os adultos, quer por ação, quer por omissão, estão sob o alvo da lei, estão sob o jugo da lei. Então o artigo 18, ele foi criado, junto a ele, foram criados anexos. Então nós vamos ver, olha, artigo 18, você vê que o anterior era 18. Este é 18A. A é um anexo, foi criado um anexo. Você vê que essas mudanças, elas são novas, olha, essas foram incluídas em 2014. São mudanças novas no Estatuto da Criança e Adolescente. Este anexo é novo, foi incluído recentemente, 2014. O Estatuto é de 1990. Então, dentro desta parte da dignidade, nós tivemos anexos que foram colocados. Não tem só o anexo A, daqui a pouco nós vamos ver que tem mais. Por isso, esta parte ela é muito importante entender e ela tem aparecido nos concursos. Então vamos tentar ler o que aí ir discutindo, né? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico, ou tratamento cruel, ou tratamento degradante, garantindo sua dignidade, como formas de correção. Tratamento cruel, degradante, castigo físico não pode ser usado como forma de correção, como forma de disciplina, como forma de educação, como eram usados no passado. É novo, 2014. Ou qualquer outro pretexto, não interessa o pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, tios, avós, pelos responsáveis, ou pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, como aqui em São Paulo, por exemplo, da Fundação Casa, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles. Então, já te falava de nós, falava de educadores, né? Educação, e aqui está falando qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Simples, não? Isso ficou conhecido um pouco no Brasil como a lei, esses anexos, como a lei da palmada. E como nós tivemos uma pessoa pública que empregou bastante trabalho e força sobre esses processos, isso também se tornou bastante conhecido, assim, popularmente, sem muito saber que é daqui, né? Então tem a ver com a chamada, por aí popularmente, lei da palmada, cuja pessoa pública, que é a Xuxa, empregou trabalho e um pouco fez lobby no Congresso, discutiu lá no Congresso muitas vezes, para fazer com que esses itens viessem parar aqui, e vieram parar em 2014. Então, o direito à dignidade faz com que crianças e adolescentes tenham o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo. Não se bate em crianças. Então, não se trata de maneira cruel. Não se promete mentira. Não faz com que ela seja degradada. Não coloca-se crianças para baixo, né, psiquicamente. Né? E aí agora aqui no parágrafo único vai tentar se explicar o que é esse castigo físico, o que é esse tratamento cruel, o que são esses processos. Castigo físico, o que é? Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente. Então, não se bate. O castigo físico é o uso da força física.
Então, e aí que resulte em sofrimento físico direto, lesão de maneira direta, e aqui ok. 2. E também, o que é tratamento cruel ou degradante? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente. Que, você vê, todos os itens incluídos nesta mesma lei de 2014. Tratamento cruel ou degradante é a ação, conduta ou ação que humilhe ou ameace ou ridicularize. Portanto, é violência simbólica, né? Violência física, violência simbólica. Simples, assim, de maneira mais resumida. Então, está explicado e detalhado cada um dos itens aqui. Mas veja, não tem só o item, o anexo A, né? Foi introduzido um segundo anexo. Veja o artigo 18, teve a 18A, primeiro anexo. 18B, um outro anexo, também incluído pela mesma lei. Porque aqui vai tratar assim. Então, o que tem que acontecer com quem faz esses processos equivocados? Ou seja, com quem trata de violência física ou de violência simbólica, como está aqui. Então, quais são as medidas? Que aqui vai tentar explicar quais são as medidas. Os pais, os integrantes da família ampliada. E olha, mesmo a questão da ordem, ela não está aqui à toa, né? Porque a gente sabe que no Brasil, lamentavelmente, começam esses processos de violência contra crianças e adolescentes a partir das famílias. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, ou educá-los, ou protegê-los. Então nós, professores, estamos incluídos nisso. Que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção. Não pode, como formas de correção, como formas de disciplina, como formas de educação, ou qualquer outro pretexto, estão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Outros códigos, Código Penal, por exemplo, podem ser aplicados também, as seguintes medidas, que serão aplicadas com a gravidade de cada caso. Então, quais medidas os pais que violentam física ou psicologicamente, né, ou simbolicamente, né, como apareceu aqui, quais medidas essas pessoas todas estão sujeitas? Então, artigo 18b, inciso 1º, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, essas pessoas, e mesmo as crianças, podem ser encaminhadas para serem protegidas, separadas, às vezes abrigadas. Nem sempre é a melhor condição, mas é uma possibilidade. Você vê, cada caso vai ser analisado conforme esses itens todos. Inciso 2º, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Pode ser tanto do agressor, mas também da parte do agressor ou da parte agredida. 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Que talvez mais diretamente é o caso dos agressores. 4, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5, a advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então veja, o próprio Conselho Tutelar, numa primeira instância, pode aplicar diretamente essas penas colocadas aqui. Por isso a importância do Conselho Tutelar, por isso a importância de estarmos vinculados, nosso trabalho nas escolas, ao trabalho dos conselheiros tutelares. Tratamento cruel ou degradante ou castigos físicos. Então observem essas questões. Observem essas questões nos concursos. Essas questões têm aparecido bastante, não só porque são um inciso novo, mas porque tem se falado muito dessas leis, desses incisos que entraram, desses pontos que entraram, olha, todos eles, olha, entraram em 2014. Então,
Eles são novos, são novidades, eles mudaram alguns processos. E a gente sabe que mesmo a população fala disso, né? Que hoje em dia fala-se assim, hoje não posso bater no meu filho. Então, mas ninguém quer bater em ninguém, né? A grande questão é que nós queremos encontrar o ponto para convergir e fazer correções, conversando, discutindo, buscando aqueles 3 pontos indicados aqui anteriormente, né? Da dignidade, da liberdade e do respeito às crianças e adolescentes. Então, este é o nosso papel como educadores. E mesmo esse é o nosso papel em relação à formação, não só na nossa relação direta com as crianças, mas também na formação com as famílias. Como é que essas famílias se aproximam dessas crianças e adolescentes? Como é que elas tratam sem precisar levar a castigos físicos ou tratamento cruel e degradante? Enfim, é isso. Essa é a nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado. Espero que discuta conosco. E aí nós vamos depois para um terceiro momento onde nós vamos discutir a educação diretamente em si. Obrigado.